Hoje iremos discutir um aspecto das bombas muito interessante do ponto de vista da manutenção, que é o dreno da bomba. Antes de mais nada, vamos discutir aqui como que esse dreno surge, como é que ele é formado, né? Então temos aqui um corte de uma bomba de pistões axiais, ok? Então vocês veem aqui os componentes internos do conjunto rotativo, que também são demonstrados aqui nesta imagem ao lado, né? Eles estão inseridos aqui dentro, e a gente percebe os espaços vazios que existem dentro da bomba, ok? Nesse espaço vazio é que fica o que nós chamamos de óleo da carcaça da bomba, ok? E como esse óleo é gerado, né? Como ele vem parar aqui? Inicialmente, o próprio processo de sucção da bomba vai fazer com que parte desse óleo que não entre nos pistões, através da placa de comando, ele preencha a carcaça da bomba. Um outro aspecto é o seguinte: quando você tem, por exemplo, um fluido entrando pelo furo do pistão, nós já falamos anteriormente de como essas bombas funcionam, então não vou entrar em detalhes aqui. No momento em que esse pistão ele passa pela placa de comando, né, o fundo do pistão passa por essa placa de comando aqui, seja nos canais da câmara de sucção, seja nos da câmara de pressão, o óleo entra ou sai, quando eu estou na câmara de pressão, né? Só que existe uma folga entre esse pistão, vamos botá-lo aqui de uma outra cor, entre este pistão, ou seja, esse diâmetro do pistão aqui, ele possui uma folga com relação à camisa onde ele vai trabalhar. Ok? Percebam que ela é encamisada com um material que aparentemente é um bronze, né, pela cor, exatamente de forma que você evite o atrito entre uma parte que é metálica, aço, e o bronze. E você consiga também ter um filme de óleo aqui que garanta lubricidade entre as duas partes, evitando o contato, ou seja, o atrito metal-metal. Só que parte desse óleo, ele, obviamente, nesse processo, ele escoa e precisa ir para algum lugar. É também fluido que vai para o dreno, ou a carcaça da bomba. No próprio funcionamento do pistão, vou tentar desenhar um pistão aqui. Quando a pessoa fala que vai tentar desenhar algo, você vê que ela tem bastante segurança de que desenha bem, né? Então aqui eu tenho o pistão. Vamos desenhar aqui uma sapata de bronze. Esse pistão ele é vazado, né? Ele tem um furo aqui. E eu tenho um furinho que ele existe um furinho aqui na ponta do pistão e esse furinho ele passa até outra face. Aqui nesta face eu tenho o que a gente chama de a placa onde esse pistão ele vai deslizar. Então parte desse óleo, seja ele sob pressão ou da câmara de sucção que entra aqui, ele atravessa e vem lubrificar esta face do pistão, que terá contato com esta outra superfície metálica. Ok? Então, no processo de lubrificar também esses orifícios e essas faces, parte desse óleo, depois que executa esse trabalho, vai para tanque. Um outro aspecto interessante é que você tem também uma lubrificação aqui nessa superfície, porque a sapata ela articula em relação a esta cabeça do pistão. Ok? Inclusive um indicativo importante de folga excessiva nos pistões e automaticamente de falha funcional do mesmo é você segurar com uma mão. O teste é feito assim, né? Você segura com uma mão essa parte do pistão e com a outra parte você puxa ele para frente, fazendo um movimento de vai e vem. Você vai escutar um estalo, um pequeno estalo, tec, tec. Para os mais experientes, pelo tamanho do estalo, você sabe quando essa folga já está excessiva, ou seja, quando eu já tive um desgaste excessivo na interface sapata-cabeça do pistão. Ok?
esse óleo também ocupa a cavidade de dreno. A lubrificação desta face da placa de comando, a mesma coisa. Lubrificação dos rolamentos, a gente consegue ver um dele aqui, o rolamento de entrada, que provavelmente é um rolamento axial de rolos. Na parte traseira do eixo, costuma-se também utilizar um rolamento, que também costuma ser um rolamento, desculpa, axial não, radial aqui de rolos, né? Lá também a mesma coisa. Na parte traseira do eixo. Pois bem, e como esse dreno aumenta, né? O que acelera o aumento do dreno em uma bomba? Obviamente que é o aumento dessas folgas, assim como eu disse, dessa folga aqui, ok? Entre a sapata e a cabeça do pistão, eu tenho esta folga, né? Então eu tenho aqui, vamos fazer uma breve listinha aqui, né? Eu tenho folga entre pistão ou pistões, né? Barra sapata. Sapata. Eu tenho a folga entre pistão e camisa. Perfeito? Eu tenho folga entre casquilhos e demais folgas do sistema. Esta folga faz com que um óleo que outrora iria para a câmara de pressão, ou seja, iria ser enviado ao sistema através de vazão, ok? Sempre lembrando, bomba não gera pressão, bomba gera vazão. Quem gera pressão é resistência ao fluxo, né? Resistência à vazão. Então, parte desse óleo que iria para cá, para o sistema, ele foge por essas folgas e ele vai para o dreno da bomba, indo assim para o reservatório. Perfeito? Então, o processo de aumento do dreno está totalmente relacionado com o aumento das folgas. E aí a gente poderia fazer uma discussão ainda posterior. E o que faz essas folgas aumentarem? A vida útil certamente é uma delas. Agora, um outro fator, e que é um clichê falar isso, mas acho que todos nós já sabemos disso aí, é que o grande vilão dos sistemas hidráulicos, e não vai ser diferente com as bombas, até por serem componentes com grupos rotativos, né, o que pode acelerar uma falha, é a contaminação. Então, imagina que na interface que eu tenho esses movimentos articulados, ou seja, nessa superfície de contato, entre um contaminante de um determinado tamanho, um contaminante sólido. Ele quebra o filme de óleo que garantiria a lubricidade entre a sapata e a cabeça do pistão, aumentando assim o contato metal-metal, que por sua vez mais particulado, vai fazer este processo de quebra do filme em mais locais da bomba. Esse processo é um ciclo vicioso que pode levar à falha funcional do componente. Eu gosto de lembrar sempre de um gráfico, que nós já falamos em uma outra aula, que é a relação entre temperatura, viscosidade e contaminação. Esses três elementos eles estão relacionados. De que maneira? Quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a viscosidade. Se eu diminuo a viscosidade, o contato entre as partes metálicas ele aumenta. Se aumenta o contato, aumenta a contaminação, porque eu começo a sofrer abrasão de material, ok? Por atrito, por contato, ou o que quer que seja. Esse aumento da contaminação faz com que a temperatura aumente ainda mais, porque eu tenho cada vez mais filmes de óleo sendo quebrados e atrito sendo gerado. Se a temperatura sobe, a viscosidade cai. Agora imagina isso tudo girando aqui dentro desse componente. Isso uma hora vai me levar a uma falha catastrófica. Ok, a notícia ruim, Robson, você já nos contou. Me fala agora o que é possível fazer, né?